Amém? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. Diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém? Essa Amém. passagem, né? Ela mostra um momento complicado na vida de Davi. Davi, quando ele fugiu de Saul, que Saul queria matá-lo, Davi vai se refugiar numa caverna chamada Caverna de Adulão. E naquela caverna Davi é procurado por alguns homens, né? Os homens que tinham um currículo assim maravilhoso, né? Eram endividados, eram ladrões, eram pessoas que estavam fugindo do rei, eram pessoas que eram procurados, né? Por algo errado ou por ter falido. E essas pessoas encontraram em Davi um líder, começaram a caminhar com ele, né? E se tornaram ali o exército de Davi. A princípio, né, 400 homens, depois esse número aumentou e chegou a um exército de 600 homens. Eram os homens de Davi, o exército de Davi. E Davi se dispôs, né, a caminhar com essa galera aí, uma galera da pesada, né, do barulho. Mas, né, Davi foi moldando esses homens e fez dele guerreiros, um exército poderoso, né, que quando enfrentava as batalhas, esse exército saía vitorioso, né, porque a mão do Senhor estava sobre eles. E Davi se refugiou, né, numa outra terra. E quando foi para os filisteus, que é onde ele estava batalhar, né, contra Saul, eles não permitem que Davi vá com eles. E Davi estava ali, né, com esse exército para a batalha. E os generais falam assim: não, se Davi for com a gente, o que impede, né, dele se voltar contra nós? Aí ele está falando aqui com uma maravilhosa turma, né? E aí eles voltam, eles retornam para a sua terra. E aí aqui que está o problema, né? Quando eles chegam em suas casas, na sua cidade, a cidade tinha sido invadida, tinha sido dominada, né? E as esposas, os filhos, tudo tinha sido levado, os bens deles. E quando eles veem aquela calamidade, né? Que eles perderam tudo que eles tinham, perderam ali as suas famílias, né? Eles começam a se desesperar. E aí é esse texto que a gente leu. Esse exército, né? Esse que Davi cuidou, esteve junto, né? Quando chega esse momento, eles queriam alguém para descontar a sua dor, né? Não é o que acontece às vezes com a gente, quando a gente passa por um perrengue, né? Quando a gente passa por uma situação ruim, nós queremos encontrar culpados. E geralmente nós culpamos o líder, né? Culpamos a liderança. E foi o que aconteceu com Davi. Ao ponto desses homens desejarem apedrejar Davi. Mas o final desse verso ele é maravilhoso. Em meio a esse caos, né? Em meio a essa situação tão terrível, né? Aqui diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Davi buscou refúgio em Deus. Deus direciona Davi, né, para que ele vá ao encalço, né, desse exército, vá à caça desses homens. Por fim, Davi encontra eles, né, e Davi consegue resgatar todos. A Bíblia diz que nenhuma alma se perdeu, todos, né, foram resgatados, todos os bens, e eles voltam, porque Davi fortaleceu-se no Senhor. No meio do desespero, né, que todos choravam, todos se lamentavam, não tinha nem condição de pensar em como resolver, Davi buscou refúgio no Senhor. Agora nós vamos para o Salmo. O Salmo 91, verso 4 diz assim: Ele cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas ele encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ele aqui é Deus. Davi descobriu que Deus
o cobriria com suas penas. Deus seria o seu protetor. Deus seria o seu refúgio. Em Deus ele encontraria abrigo. Em Deus ele encontraria resposta. Em Deus ele encontraria forças. Em Deus ele encontraria libertação. Em Deus ele encontraria alimento. Em Deus ele encontraria saúde. Em Deus ele encontraria forças. Em Deus ele encontraria estratégias. Em Deus ele tomaria as decisões certas. Estando em Deus ele seria vitorioso. E aí Davi disse, né, que no Senhor ele encontraria esse refúgio, que o Senhor seria o seu protetor em meio à perseguição. Davi buscou refúgio em Deus. Eu não sei que momento você está vivendo aí, querido. Eu não sei se a sua situação é tão caótica como era a de Davi. Mas, independente se o seu problema seja um problemão ou um probleminha, você encontra refúgio em Deus. Ele está à disposição para nos refugiarmos, né? E talvez você pergunte assim, será se Deus realmente, né, espera ou tem essa disposição? Comparando aqui, né, a uma ave, o Senhor fica com as asas abertas, esperando que a gente vá se refugiar nele. Será se Deus tem prazer nisso? Jesus responde essa questão. Lá em Lucas 13, 34, está registrado o lamento de Jesus. Quando Jesus chora sobre Jerusalém, olha as palavras de Jesus e vê se não há um refúgio esperando por nós em toda a dificuldade. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Dura essa palavra. Jesus estava dizendo para Jerusalém, Jerusalém que rejeita a palavra de Deus, Jerusalém que mata os profetas, apedreja os que são enviados. A essa Jerusalém, Jerusalém, né, perversa, ruim, olha o que Jesus diz. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Se para esta Jerusalém, né, que Jesus faz questão de dizer aqui, Jerusalém que mata e apedreja, que rejeita os que são enviados, ele diz: quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos. Jesus tem prazer em nos dar abrigo. Jesus tem prazer em nos receber, mesmo quando somos ruins, perversos, ele continua esperando. Por isso que a palavra diz: arrependei-vos, vós que praticais o mal, e vinde, né, comprai sem dinheiro, encontrai refúgio nele. Ele é o nosso refúgio, ele é o nosso abrigo. Você já pensou? Para um pouquinho aí. Em meio à situação que você está vivendo, Jesus está dizendo: vem cá, chega pertinho aqui, vem aqui debaixo das asas. Eu quero te dar refúgio, eu quero te abraçar, eu quero que você encontre em mim abrigo para você. É assim que Jesus está esperando. Para concluir, não é assim que o pai recebe o filho pródigo, o filho esbanjador, quando ele vem, dá ele roupas novas, um anel no dedo. Então o Senhor tem prazer em te abrigar, em te dar refúgio. E por isso que é a Ele que nós vamos recorrer nesta manhã, vamos orar, vamos colocar diante dEle aquilo que às vezes nos traz o medo, às vezes nos traz o desespero, porque Ele é o nosso refúgio, o nosso abrigo, o nosso lugar forte. Eu estou vendo aqui os irmãos, né, a foto aqui, e eu estou imaginando, né, quantas vezes a Leia correu para esse abrigo, quantas vezes a Mislene correu para esse abrigo, quantas vezes o pastor Milton correu para esse abrigo, a Sueli, né, a Elis, quantas vezes, Amanda, quantas vezes você foi para esse abrigo, Fernanda, nossos irmãos aqui da Praia Grande, do nosso núcleo,
quantas vezes, em meio ao caos, Sérgio se fortaleceu no Senhor. Quantas vezes você foi lá para debaixo dessas asas, Ana Flávia? Quantas vezes estivemos nele, Sueli, né? Quantas vezes minha sogra Ivone, meu sogro, seu Carlos, Silene, a Cleide, pastor José Marques. Imagine quantas vezes o Senhor correu para esse abrigo. O Will, a Drica, né? Ele é o nosso abrigo, ele é o nosso refúgio, é nele que a gente se esconde, não é para ele que a gente corre quando a situação aperta. Fábio, quantas vezes, né? Em meio ao caos a gente correu e encontramos nele esse abrigo. Então vamos lá, né? Ele está sempre de braços abertos. Glória a Deus. Vamos agora para esses braços através da oração. Amém? Querido Deus, é bom saber que temos um abrigo. É maravilhoso, Senhor, entendermos. É bom termos esta notícia, Senhor. Oh, Jesus, ao fechar os olhos, Senhor, eu vi a cruz, Pai. Eu vi Jesus de braços abertos. Foi assim que o Senhor deu a vida, mostrando o abrigo, em um grande abraço que não se feche, esperando todos aqueles que desejam se refugiar em Ti. Senhor, por mais cruel que tenha sido a sua morte, Jesus, ela simboliza porta aberta, braços estendidos. Pai. É verdade, Senhor. Oh, Jesus, a morte não te deteve. Aleluia. O sepulcro não o prendeu. Louvado seja o Senhor nome, ressurgiu e permanece à direita do Pai, esperando todos aqueles que querem buscar refúgio em Ti. Senhor, está aqui, ó Pai, esses pintinhos se abrigando em Tuas asas. Aleluia. Indefesos somos, Pai, diante daquilo que enfrentamos. Oh, Deus querido. O Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é a nossa força. Olha, Senhor, para cada um desses Teus filhos frágeis, tão impotentes, Senhor, diante daquilo que nos rodeia, mas nos sentimos abrigados em Suas asas, nos sentimos acalentados nesse Teu abraço, Senhor. Oh, Senhor, por isso nós queremos louvar, exaltar o Teu nome, dizer que magnificado seja este nome que é santo, engrandecido. Obrigado, Senhor, por nos receber. Oh, Deus, quantas vezes agimos mal, erramos, e o Teu braço permaneceu estendido, permaneceu aberto. Oh, Senhor, abriga. Oh, Senhor, o Senhor não rejeita ninguém. O Senhor disse que não lançaria fora aqueles que viessem a Ti. Estamos nós aqui, Senhor, diante de Ti. Aleluia. Abriga-nos, sustenta-nos, dá-nos força, leva-nos adiante, Pai, em nome de Jesus. Neste dia, queremos estar refugiados em Ti, nos sentir abrigados e protegidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe o seu dia, esteja contigo. Você já sabe para onde ir. Você já sabe onde se esconder. Recosta, Elisângela. Ele é bom, ele Você é sabe fiel. onde ir, onde é o abrigo, né? O endereço a gente sabe. Ele né? permanece no mesmo lugar. Embora a gente seja infiel, ele permanece fiel. Amém. Nós corremos para o abraço. É isso O abraço mesmo. do Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Que o seu dia seja maravilhoso. Refugiado nesse Deus.